E o Toy Story? O que Grande tens Toy a dizer Story. sobre o Toy Story? O Toy Story ele é de 1953. Exato. A Então são época. alguns poucos anos depois. E o curioso é que uma das personagens, vários dos personagens são os mesmos atores. Sim, Ele o costumava sogro, né? reciclar os atores. E uma das personagens é justamente uma Noriko, que é a mesma atriz do filme que a gente Setsuko acabou Hara. de. Isso. E nesse filme é curioso porque ela já se casou e ela é uma possível viúva. Ela não sabe ainda se é viúva ou não. Mas é bem provável que ela seja uma viúva. Ela Sim, age como se fosse uma. sim. E ela tem a mesma dificuldade que é viver presa ao passado, a um passado que não existe mais. Quer dizer, o passado por definição não existe mais, mas enfim, é uma E, realidade que já passou. inclusive, essa é uma definição temática que o Yasujiro faz questão de deixar bem claro nos primeiros minutos de filme, assim. Porque qual é o contexto, né? Tem esse casal de idosos, cujo nome eu não me lembro, porque só nem sei se fala, na verdade. Só chamou de Kasa e o Tosa. Inclusive, que é o costume da própria Nora chamar dos sogros de pai, mãe e indeterminadamente vice-versa. Ah, são esse casal indo visitar os filhos que moram em Tóquio, né? Visitar todos os filhos, com exceção desse que sabe-se lá o que aconteceu. E Desaparecida. desaparecido. E eles falam, inclusive, faz 8 anos, exatamente o último ano da guerra. E ele vai visitar os filhos e conhecer Tóquio, ver como que tá a vida dos filhos deles em Tóquio. E é muito interessante, de novo, como é que ele abre o filme de uma forma bem interessante, né? Toda essa prosa cotidiana dele, essa poesia do ordinário que ele sabe contar muito bem com as câmeras. Começa com os idosos na casa deles, lá em... Putz, não vou lembrar o nome, mas no vilarejinho lá, à beira-mar, com a filha mais nova, que é Kyoko, que essa mora com eles. Eles ainda têm uma filha em casa. Aí ela sai para a escola e ele vai compondo aquela cena mostrando os jardins, aquele templo meio antigo com umas árvores bem bonitas assim ao redor. Eles vão e pegam o trem e a paisagem meio que muda assim quando eles chegam a Tóquio, porque eles moram no subúrbio, né? Aquele mundaréu de telhado, aquelas placas de comércio local, né? Regional. E entre as pessoas que eles vão ver, não é a filha deles, mas é a Noriko. É uma pessoa que ainda tem esses laços estreitados com eles por respeito, por já ter sido casado lá por ser casado com o filho deles. E esse começo é muito interessante porque faz essa passagem da vila para a cidade de Tóquio, né, para o subúrbio de Tóquio. E quando eles estão chegando, também mostra a vivacidade dos netos, né? Eles estão entrando ali de kimono e tal, tem toda aquela cerimônia, de novo. Sempre tem a cerimônia de recepção, um cumprimenta o outro, que cumprimenta depois. E tem lá as crianças correndo, assim, com aquele uniformezinho, né, e fazendo um parênteses, assim, que todo mundo hoje em dia associa ao Japão, mas aquilo é um uniforme inspirado nas escolas navais europeias. Então, a criança que está paramentada daquela forma já está também sob o julgo, sob a influência do modo de vida, do modo de educação, de novo, ocidental, estrangeiro. Tanto que quando mostra o gurizinho ali mais velho estudando, ele está estudando inglês. É isso que ele está praticando. Inglês, sim. Isso é bem pontuado ali. E nesse contexto ali do começo, em que eles chegam a Tóquio, você meio que vê que a família dele, o filho é médico, a outra filha é cabeleireira, meio ocupados. Estão numa disposição assim inicialmente amigável com os pais, mas é parece meio protocolar demais, né? Sim. E aí eles ligam lá para Noriko que vai ver os sogros.
E é muito interessante porque, como é que ele faz essa definição temática, além de contrapor todos esses elementos visuais e as próprias ações e atividades que vai se desenrolando ali na frente da câmera. Tem uma sequência de falas muito interessantes da mãe, inclusive já pontuando para como acaba o filme, mas ela fala, nossa, eles estão conversando sobre como foi rápido irem do interior para Tóquio, porque eles pegaram um trem. E ele falou, nossa, mas é tão longe, a gente já está aqui, como é rápido essa viagem. E ela diz, eu estou feliz de ter vivido para poder ver os dias de hoje. O mundo mudou tanto, é isso que ela fala. E nessa sequência, nesse mesmo diálogo, a Noriko vai responder ela depois disso, né? Depois o mundo mudou tanto. Mas você não mudou nada. Aqui a sogra responde, claro que mudamos. Nós somos dois velhos agora. É meio isso que ela fala. Nós somos velhos agora. As coisas mudam, assim, independente da nossa vontade, a gente já está no fim da vida. Esse é o cerne do diálogo. A senhora com uma clareza meio evidente ali, ela viu o Japão que ela nasceu meio que desaparecer e apareceu outro. E a Noriko, essa Noriko tem uma disposição muito similar à da outra Noriko do outro filme. E ela fala, nossa, mas vocês não mudaram nada, sem conseguir perceber que a mudança acontece, a revelia do teu desejo. Você não tem que consentir nada para que as coisas mudem. E aí a resposta dela é justamente para pontuar isso, nós somos velhos, ou seja, a mudança ela se deu inclusive por um imperativo categórico ali, é uma coisa incontornável. O tempo passou para o mundo e para nós. É isso que ela está dizendo. Então esses primeiros minutos já servem para pontuar tanto o drama interno ali da Noriko Kanora, dos sogros que estão vendo esse novo mundo, querendo ver, inclusive conhecer Tóquio, que é essa capital, naquela época tinha menos de 100 anos. Porque antes era Edo, né? Enfim. O Japão teve 1 milhão de capitais. O Japão tem gente vivendo lá faz 100 mil anos, tipo, 50 mil anos. Então teve muitos movimentos internos ali. Nara já foi capital, Fujiwara já foi capital, Kyoto foi capital, e Edo virou Tóquio quando virou capital. E eles estão indo lá justamente para conhecer esse mundo novo que eles só conseguem divisar já no fim da vida, como se eles estivessem no horizonte de eventos ali da própria história e quisessem só dar uma espiada no que está por vir, e fazer isso por meio da vida dos filhos e dos netos e por extensão da Noriko. E você vê, pelo contrário, dos outros personagens, a Noriko tendo esse respeito, essa vontade ainda de se conectar com esses dois sogros, mas ainda de uma forma não tão amadurecida. Que na verdade é um apego, né? Não é só um respeito, é um certo apego a uma parece que é um apego não só sei lá, a uma vida um pouco mais pacata, quem sabe, a uma ideia de felicidade que não existe mais no contexto dela, porque onde ela mora num lugar bem fuleirinho, assim, bem que dá pra ver que ela não, sei lá, as pessoas ali não têm uma condição super boa. O emprego dela parece ser um emprego qualquer, que ela é perfeitamente substituível. É totalmente ninguém ali. Ninguém ali dá bola pra ela. E a única coisa de realmente significativa e onde ela é insubstituível é aquela família. Mas aquela família não é a família dela mais. Porque o marido dela provavelmente morreu. Ou no mínimo ele não voltou mais. É um pouco de misto, assim, porque no fim das contas ela tem tudo isso dentro dela e na vida cotidiana, mas de alguma maneira ela realmente se esforça lá em ser gentil e fazer as coisas pelos sogros. Então ela fica nesse... ela já está com a vida dela meio que andando. Ela tem, assim, a relação com o sogro e a sogra, mas os sentimentos eles são meio
conflituosos dentro dela. E quando eles estão conversando é que isso vem à tona de forma mais nítida, né? Ela vê neles assim um sinal de permanência que é o que ela não tem. A vida dela é meio monótona, rotineira, mas não tem essa mesma permanência, essa unidade. E, por outro lado, os filhos são meio que... É interessante colocar isso. O filho mais velho é médico. Então, pelo que dá a entender, ele meio que, com o passar do tempo, foi tendo o coração empedernido. Ele meio que vai se desumanizando pela técnica. Ele é quase que a profissão dele, só que do ponto de vista mais técnico, mecânico possível. Sim, mais estéril possível. Ele tem uma relação meio impessoal com os próprios pais ali, como tudo que ele fala, uma coisa meio responsiva e reagindo ao problema que ele apresenta, mas quase como se ele estivesse fazendo uma consideração racional. Tipo, tudo tenho isso aqui para fazer agora, próximo domingo nós fazemos aqui. Vamos ver aqui o que tem. Faz sentido, não faz sentido. Tudo ele meio que tá nesse distanciamento, ele é meio frígido assim, com as coisas. E do contrário, você tem a filha mais velha, né? Que não é mais nova que esse irmão, mas das filhas é a mais velha. Que ela tem uma relação afetiva desordenada e superficial demais com tudo. Tanto é que ela é esteticista, ela é maquiadora, cabeleireira, só que ela não é nem esteticista dos padrões, de novo, os padrões comuns, tradicionais japoneses. Ela tem um salão de beleza de propaganda americano, de 1950. Ela faz aqueles cabelos de Hollywood. É uma dinâmica que nem se relaciona com o país na qual ela está inserida. E aí ela é muito afetada por qualquer coisa. Então tudo ela acha ruim, tudo ela é meio dissimulada ao mesmo tempo. Ela reclama que o marido vai lá e comprou um bolo para servir para os pais, que o bolo era muito caro. Ou eles vão atrapalhar alguma coisa que eu quero fazer. Tipo, tudo para ela, a medida de aferição de tudo para ela é a vontade própria, é o desejo dela das coisas. Então ela passa o filme inteiro assim, meio que reclamando. A personalidade dela é reclamar e ser afetada por tudo. Sim, a relação desses dois filhos com os pais é muito estranha, é muito chocante, porque, como tu disseste, o filho médico, ele... E é engraçado, porque numa das cenas o pai fala como se ele tivesse a impressão de que os dois estavam muito bem de vida e que era por isso que eles estavam ocupadíssimos e era por isso que eles não conseguiam ir visitá-los e enfim, que era mas o próprio pai reconhece que assim, não, o meu filho é só um médico de vilarejo, assim, médico de bairro. E a filha também é só uma cabeleireira de bairro. Eles não têm nada de especial por serem eles próprios. Eles são só dois profissionais numa cidade com milhões de profissionais. Não tem nada que destaque eles. E, apesar disso, as profissões são o centro da vida dos dois. Sim. Assim, nossa, não, eu estou muito ocupada. Não, porque eu estou muito ocupada, porque eu não posso deixar de trabalhar, você também não pode deixar de trabalhar, vamos mandar os dois para um spa, num lugar aleatório. Um spa super moderno, maravilhoso. Porque para eles ficarem lá e passarem alguns dias e relaxarem, mas não era isso que eles queriam. Eles não queriam ir para um spa. Eles queriam ver os filhos e os netos e, enfim, conviver com a família deles. Sim. Interessante. De novo, né? Eu tô insistindo meio que nesse ponto porque me parece intencional. No caso, quando se fala... saindo pela tangente aqui um pouco, mas... Quando se fala de forma poética, né? Na linguagem poética. Em que ela se distingue das demais? Na linguagem poética, você está tentando dizer as coisas sem dizer. Né? Você está pegando
o sentido lato das palavras e pela interpolação, no caso de um poema, pela interpolação dessas palavras no seu sentido mais abrangente, você consegue exprimir uma experiência particular, melhor do que se tentasse reproduzi-la de forma estéreo, analítica, né? Tipo, choveu 500 milímetros de chuva e tipo, a análise analítica da chuva que aconteceu é uma coisa, mas vai... sei lá, a pessoa vai falar da chuva, ele fala chovia e havia uma nuvem pesada de chumbo no meu coração. É outra coisa, você está extrapolando o sentido de qualquer uma dessas palavras para exprimir uma experiência mais próxima da experiência real, que não é comunicável da forma reduzida, que é o discurso científico-analítico, que ele é um recorte. A poesia, por outro lado, Sim. ela tenta engrandecer as experiências para que ela seja reproduzível quando alguma pessoa se depara com um objeto de arte. Você tenta, inclusive, você ganha mais repertório para, nas coisas do cotidiano, ver eco às palavras de outrem, ou ver um quadro de outrem, fazer se derramar, né, pelo sentido poético da coisa. Então, nesse sentido, o Yasujiro Ozu, sendo um artista que tem muita coisa que nem ele sabe exatamente o que está querendo exprimir. Mas existem alguns pontos que me parecem perfeitamente intencionais. E dentre esses pontos o conflito na escala pessoal, sempre dentro do núcleo familiar ou de pessoas próximas, e as camadas da vida humana que fazem eco a isso. E, a cidade, o país e o pathos coletivo, né? O sentido pelo qual as coisas caminham meio que em uma unicidade inexplicável e que vai reverberando uma a outra. O filho, de novo, ele é um profissional liberal, ele é um médico, mas ele é um médico já, ele parece ser educado naquele tecnicismo muito próprio do século XIX e que já no Japão já tinha sido inserido no período Meiji e ali tinha dado a continuidade, né? A era Showa, a era do crescimento econômico japonês e industrialização forte, enfim. E ele meio que se especializa nesse tecnicismo e ele é um médico meio assim, muito tato humano, uma coisa muito desenraizada, assim. O cara meio que não tá em espírito, ele tá só em corpo, ele é quase uma máquina, assim. E a outra mulher, ela é completamente desordenada nos afetos. Até esse próprio jeito meio escandaloso que ela tem é muito pouco próprio da elegância japonesa, apesar de ela trabalhar com estética. Se ela fosse, sei lá, maquiadora de geisha, preparadora de artistas cênicas e coisa assim, ela teria que ter na sua própria conduta a extensão desse mesmo elemento artístico, né? Porque a ideia da arte para o povo japonês ele tem muito dessa realização ordinária. Aquela ideia da poesia do cotidiano do Ozu, ela é muito propriamente japonesa. Você fazer tudo da melhor maneira possível, inclusive servir o chá. E aí, inclusive na cerimônia do chá você ferve a água, você passa a água para outro recipiente para ela cair alguns graus e está no ponto que propicia melhor fusão ali das ervas. E aí você vai colocando um pouquinho por vez em cada copo para que se distribua de forma mais homogênea para cada pessoa ali presente. Você não enche todos os copos um na sequência do outro, porque o primeiro seria muito diferente do último, se fosse o caso. A concentração de ervas, a temperatura e coisa assim. Até isso está incorporado nesses mini ritos do cotidiano. Essa é a forma estética japonesa por excelência. É o movimento da elegância, é o movimento do limpo, né? Até na arte dos espadachins. E essa filha que é a esteticista, ela está num tal grau de descolamento que ela está emulando a moda dos Estados Unidos que emula a moda de Hollywood, ou seja, a estética hollywoodiana. É um destacamento tão grande, tão superficial, que ela fica com os afetos dela completamente... Os sentimentos dela, eles são meio incoerentes, eles são meio desnecessariamente irritadiços
por nada. O marido dela que compra os bolinhos lá, nem é o pai, são os pais deles, e ele tá super de boa, e ela irritada, porque não comprou bolacha que eles comeram ontem, ia tá bom, eles gostam daquele. Fica... Sim, é absurdo. E justamente é engraçado porque o irmão é mais assim. A relação dele com os pais parece ser mais assim: eu não preciso estar presente. Eles podem estar aqui, eles podem ficar aí com a minha mulher e com os meus filhos, que eu vou lá e vou vou continuar fazendo as minhas coisas, e daí eu sento aqui por 10 minutos, a gente conversa e daí eu mando eles dormir. Tem uma cena em especial que ele diz, tipo, vocês não estão cansados? Daí o pai diz, não estou cansado. Ele, não é hora de dormir? Deles, bom, então eu acho que é hora de dormir. É horrível, é extremamente... Calma, cara, relaxa um pouco. E a irmã dele é pela questão do dinheiro. Tudo é dinheiro, tudo é caro. Ela tem essa cena dos bolinhos que o marido chega super de boa, assim, nossa, comprei esses bolinhos muito gostosos. Daí ele pega e já começa a comer. De um Buda, assim. Ele nem se irrita com a irritação da mulher. Sim, ele já tá em outro nível, assim, de desprendimento daquela realidade. E daí ela diz, não, mas esses bolinhos são muito caros, você deveria ter comprado biscoitos, bolachas. Ela diz isso e ela pega o bolinho pra ela. Ela diz isso e começa a comer o bolinho. Ou seja, é caro pros meus pais, não é que é caro no geral. Não é que é caro simplesmente, não é que é caro e é bom e que, poxa, que ruim que a gente não pode comprar isso sempre. É assim, não, isso é caro para os meus pais, você deveria ter comprado bolacha. Daí o marido fala, não, mas eles já comeram bolacha ontem. Sim, mas eles gostam. Isso daqui é muito caro para eles. E daí depois, quando a mãe vai sair para passear... Para passear? Agora eu não lembro exatamente. Mas ela vai sair e daí ela fala, mãe, você pode ir com o meu sapato, com o meu tamanco, chinelo, eu não sei como que é em português. O mais velho. É tipo, pô, é a tua mãe? Se tu tem um mais novo, tu não pode emprestar pra ela rapidinho? Tua mãe tá visitando depois de, sei lá, 20 anos que ela não tiver. É um desdém em coisas pequenas, assim, é muito... Isso me deixou muito irritada, eu fiquei muito irritada com essa mulher, eu tava xingando ela mentalmente. Essa personagem é insuportável. Mas você veja como é curioso. Um filho, ele tenta ser distante, e a outra, ela fica emulando favores e gentilezas que ela claramente não tá tendo, porque ela fica sugerindo as coisas, ela fica fazendo as coisas, mas é sempre uma coisa assim que ou coloca os pais, tipo, nossa, vocês não querem conhecer o centro de Tóquio? Vou lá ligar pra Noriko mostrar pra vocês. Foi ela que toma a iniciativa, mas ela joga pra Noriko fazer isso. Ou do sapato, ela oferece o sapato, mas é o sapato velho. Ah, não, podia ter comprado o lanche, mas tinha que ser o barato. Tipo, tudo é um favor, quase como se... Não, é que tá. Não é nem uma gentileza que ela tá fazendo pros pais, é quase como se ela estivesse fazendo favores pra hóspedes. Assim, quaisquer hóspedes. Pra hóspedes que ela não queria estar recebendo, que é só, como tu disseste antes, é uma relação bem protocolar, assim. Até quando eles vão ficar aqui? É totalmente de aparência, porque quando eles voltam, assim, em algum momento, e ela tá atendendo uma cliente, a cliente pergunta, quem são esses? E ela não responde dizendo que são os pais dela, ela fala assim, são os amigos do interior, são conhecidos do interior. Sim. Shiriai é conhecido. Sim, é muito... Ai, que raiva dessa mulher. E veja como é curioso isso tudo. Por que eu digo que ele tá meditando esses dramas no núcleo familiar, que é um drama humano real, e ele está tentando isso fazer ecoar a meio que uma condição coletiva, quase que então delinear ali um caminho de conflitos que se tornaria comum, ou que se tornaria cada vez mais presente nos núcleos familiares japoneses. Porque, primeiro, ele vai toda hora interpolando as cenas externas com esse drama familiar dentro da casa. Então ele vai lá, mostra o trem, e aí
aqueles telhados por cima, ou depois vai mostrar a rua movimentada com os cartazes de propaganda e a vida do cotidiano, as crianças correndo. E eles, idosos, quase sempre com o kimono de ficar em casa, né? Só às vezes que eles vão sair que o tiozinho vai e bota o terno para ir à cidade. Né? Uma coisa meio fazendo cerimônias, assim, pra ir conhecer a cidade grande. Só que, veja, cara, ele realmente ele tá em outro nível, porque a gente vai esquecendo de algumas coisas. Ele expressa tudo isso visualmente também. O filho que é médico tá sempre com roupas de terno e roupa social, sempre. A outra filha, ela tá com aquele kimono, mas com aquele cabelinho hollywoodiano, né? Então ela é totalmente... Ela é uma pessoa apegada a aparências, porque ela está preocupada em manter as aparências de boa filha para os pais, de que não é exatamente filha deles para os clientes, de ocupada também para todo mundo, de que faz alguma coisa assim de verdade fazer. Essa é a principal preocupação dela, é manter as aparências a todo momento. E que é diferente, por exemplo, do marido dela, que já é um cara que está sendo muito mais espontâneo, né? É uma espontaneidade que ela não tem, que ela não consegue ter. E a Noriko, veja só, ela tem esse drama interno que você salientou ali no começo, de ser uma pessoa muito apegada e tal, mas veja só como é inteligentemente posto. Ela é uma pessoa que ela também em parte admira aquele casal, porque eles representam tudo aquilo que ela não possui, porque ela é uma engrenagem do sistema moderno ali. Ela vive sozinha num apartamento que é um cubículo, e ela é uma funcionária de escritório e descartável, vive para pagar o cotidiano. Ela não tem nada na vida dela cotidiana que remonte ao estilo de vida próprio desses sogros, que parece que ela está querendo buscar isso para ela pela companhia, né? Por compartilhar esse tempo com eles. Então ela é a que ela está numa posição justamente da pessoa perdida nesse pós-guerra do Japão. O que ela faz com a vida dela? Ela almeja esse Japão verdadeiro que está morrendo, olha isso, está para morrer e que não tem relação sanguínea com ela, olha, e que morreu na guerra, que se perdeu na guerra pela figura do marido. Olha como esse diretor é esperto. E, de novo, isso sugerido, tá naquele nível que você tem que pensar muito para entender que essa é a questão. E que ela tá querendo. Só que ela é uma pessoa meio. Que também é um pouco boa, porque apesar de ela própria, depois lá no final, vai dizer que não, ela é egoísta e tal, no fim das contas, ela é a que mais sacrifica tempo dela. Ela pede para folga o trabalho, então ela perde dinheiro. Tem uma hora que eles, depois de mostrar o centro de Tóquio, eles vão lá ver Tóquio, e é muito bom, que eles meio que não estão vendo nada. Eles estão vendo uns prédios, assim, meio que nada, assim. Não tá acontecendo nada ali. Sim. Vão andar de trenzinho, de bonde e tal. Eles, nossa, como a cidade é grande, estão lá nessa dinâmica. E quando eles vão à casa da Noriko, ela própria não tem nada para recebê-los. Olha como é a questão. A casa dela é meio vazia mesmo. É quase como se ela não morasse ali. E no que ela recebe os sogros, e por que eu digo que ela tem essa gentileza, essa admiração muito mais genuína do que os próprios filhos, ela vai bater a vizinha, ela vai pedir à vizinha um pouco do saquê que ela não tem para oferecer para eles. E também vai comprar uma refeição de fora. Ela pega um delivery ali de 1950 para oferecer para eles o que ela não tem para si. Ela está buscando para oferecer para esses senhores. E aí você vê como é colocada a relação de cada um deles com o centro narrativo, né? A Noriko, uma das protagonistas, mas o centro narrativo, o motor da história, acabam sendo esses senhores. Eles são quase como, olha isso, eles são quase como que os fantasmas de um Japão que está fenecendo ali em meio desta Tóquio moderna, do pós-guerra, querendo se conectar com seus filhos, inclusive são seus herdeiros diretos, mas que não querem se conectar com eles. Inclusive, antes, querem se conectar com umas coisas no caso do filho médico, quase que uma soberba, uma altivez intelectual muito
muito pouco verdadeira, no sentido de humano, e com a filha que já é quase que uma rejeição. Ela meio que não percebe isso, mas ela meio que vai rejeitando alguns costumes. Ela rejeita a própria casa dela. Ele não tem só a arquitetura japonesa, algumas paredes têm papel de parede com umas flores também do Ocidente, tem alguns móveis que são já do Ocidente. Ele interpola isso muito bem nas cenas. Você vai vendo brinquedos que não são propriamente japoneses. E na casa da Noriko, então, é totalmente ocidental, mas que já não tá nem sendo bem assimilado. Ela não tá onde ela mora. Sim, era isso que eu ia falar. O caso da Noriko é curioso porque ela ainda é uma pessoa. Ela ainda se comporta como uma pessoa que tem uma identidade, que tem afetos, que quer se conectar com as outras pessoas, tanto que, sim, ela não só ela quer, como ela é boa nisso, porque quando ela vai bater na casa da vizinha, a vizinha recebe ela muito bem. Então fica subentendido que existe uma amizade ali e que elas têm uma relação de confiança, porque a vizinha não só dá todo o saquê que ela tem, como ela também empresta os copinhos. Isso, é meia garrafa, mas é tudo que ela tem. Ela dá aquilo, ela também empresta os copos e ela ainda diz, pega esses pimentões aqui, eu não lembro se é isso, mas é uma comida que ela tinha feito, que estava pronta ali. É mamê, tipo uma ervilha. Tá. Enfim, mas é alguma coisa que ela tinha cozinhado e que fica subentendido que estava pronto para ela. Ela diz, não, já que os teus sogros estão aqui, leva para eles. Ou seja, tem uma integração ali, mas é uma integração humana, não é uma integração com o ambiente. O ambiente parece que é assim, ela vive de uma forma completamente provisória. Assim, eu vou ficar aqui enquanto meu marido não vem. Eu vou ter essa disposição das coisas, vai ficar assim porque é o melhor que eu posso fazer agora. Esse trabalho eu vou pegar porque sim. Enfim, nada na coisa da estrutura da vida dela é firme, de fato. Não é uma coisa duradoura. É tudo meio assim, eu vou colocar essa parede de MDF aqui pra mim, pra dizer que eu tenho uma casa. Inclusive, a própria profissão dela, ela trabalha lá numa incorporadora, um troco assim. Importa coisa, é um escritório bem comercial, próprio da época, fazendo algum trabalho muito protocolar, e que, de novo, não tem nenhuma cara de que vai durar, de que ela vai ficar fazendo. Não tem como ela ficar fazendo aquilo para sempre. E, de fato, as coisas reverberam assim, muito claramente. Mas o que me parece que o Ozu está propondo ali é que, de alguma forma, a Noriko está muito mais alinhada com o que seria verdadeiramente a cultura valiosa de se preservar e de se levar adiante, justamente por esse gesto da partilha, por a gentileza em recepcionar, que é quase que o contrário dos filhos, que eles vão, a casa é um pouco mais japonesa, mas já não é tanto. O filho está lá estudando inglês do médico, a outra fazendo o cabelo da Audrey Hepburn, e falando que combina com a japonesa lá, e tá de kimono, mas mas às vezes assim não liga tanto assim não se empenha de verdade em ser generosa, que seria o traço de caráter persistente ali na Noriko, e que, mesmo sem ela perceber, ainda fazia dela uma herdeira legítima, veja só, dessas coisas que os próprios senhores trazem consigo no coração como alguma virtude, né? E... Sim. Veja só. Sim, porque o jeito com que a Noriko se comporta com os sogros, enfim, que não são não tem o mesmo sangue que ela e não mal são da família dela, que ela vê muito raramente, enfim, e ela até comenta que o próprio marido não era exatamente um cara muito bom com ela, que ele saía para beber, ele gostava de beber, ele trazia os amigos de bebida pra ficar bebendo. altas horas da noite,
Então, dá a entender que ele não era um marido exemplar, mas mesmo assim, e ela ressalta que mesmo assim ela sente falta de tudo aquilo. Mas o jeito com que ela se comporta é muito parecido com o da filha mais nova, que também é essa figura de pessoa ainda muito integrada à família, muito integrada ali, que tem uma presença humana de fato, e não é só uma pessoa que está correndo de um lado para o outro, pensando no trabalho, pensando em ganhar dinheiro, pensando em se inserir numa sociedade que apaga a individualidade dela. Sim, integrada no sentido justamente em que ela tá meio que alinhada ali com o entendimento de que os familiares eles têm defeitos, são pessoas imperfeitas, mas é que é na paciência e na presença real que você consegue, inclusive, ajudá-las a ir se melhorando como pessoa. Inclusive, o marido dela bebia, tinha alguns desequilíbrios, também não é dito nada super demais. Ele era uma pessoa um pouco difícil, mas não parecia ser nada absurdo. É nada diferente, por exemplo, do que a própria filha do casal lá. Do que a senhora... Não do que a senhora, mas que a filha, ela é chata pra caramba, mas não é nada assim, oh, nossa, que horror. Ok, daria pra conviver. Eu ia falar da senhora porque ela fala que o marido dela era assim, que ele gostava de beber quando era jovem, e que me deu muita dor de cabeça. Eu ia comentar isso na sequência, mas ele consegue meio que superar aquilo, apesar de ter umas recaídas ao longo do filme ali, no geral ele já tá anos sem beber demais, ele tá com os vícios controlados, ele que é mais nova nasceu, ou seja, a própria paciência e gentileza da esposa dele, no longo prazo, fez vencer as más inclinações do marido, porque por mais que ele tenha tido aquelas recaídas, elas são claramente exceções. Ele vai beber lá da primeira vez, meio que por ter sido colocado para fora da casa dos filhos, e o cara tá meio que afogando as mágoas ali, e com alguma razão, sim. Sim, mas é exatamente isso. E depois no final, mas você vê que a esposa, ela reflete meio que que a Noriko, ela tá com o coração no lugar certo, apesar das circunstâncias dela serem muito desfavoráveis, porque ela conseguiu que o marido dela se tornasse uma pessoa melhor de conviver, que parasse com os hábitos que, sei lá, trazia atrito para dentro de casa antes, por essa comunhão unitiva própria do casamento, e no caso ali da vida familiar. E essa filha mais nova, ela tá meio que integrada nessa mesma dinâmica que os outros dois não estão. E eu até anotei isso aqui, porque é justamente a partir dessa cena em que eles vão visitar a Noriko na casa dela. Como o Yasujiro, ele gosta dessas interpolações visuais, narrativas, dialógicas, ele vai com a relação entre essas coisas, uma relação sutil, vai nesse overlap de coisas, definindo assim um prisma mais acertado, mais definitivo. Como é que ele vai visualmente expressar isso tudo que a gente acabou de falar, sobretudo acerca da relação da Noriko com os sogros e dos filhos com os sogros. Na transição de cena de que eles estão reunidos ali comendo a comida que ela pediu no apartamento dela, vai passar para os irmãos conversando sobre mandar os pais para o spa, para o hot spring, em Atami, para as águas termais. E como é que ele faz essa transição de cena? É um elemento que ele é presente ao longo do filme, mas esse é o momento em que ele faz isso, ele interpola as coisas de maneira mais objetiva para definir um ponto temático, uma questão. Os sogros estão comendo e tá toda aquela cerimônia japonesa de, me desculpe, com licença, me desculpe, não, você tem certeza? Nossa, eu devo mesmo comer, fica lá naquelas 1000 cerimônias, aquelas 1000 antessalas, né, dos hábitos, inclusive, e a Noriko pega um leque de bambu, daquele fixo, não daquele flexível de geisha, aquele lequezinho normal do Japão que você vê em todo canto, e começa a abanar os sogros assim, gentilmente. Tipo, ela pega pra abanar, bem sim, de forma bem implícita, tá bem de levinho colocado, até porque ela tá de costas, então você tá vendo os sogros e
e ela abanando. E logo que corta a cena, logo que muda a cena, estão os dois filhos, cada um com um leque abanando a si próprio e falando Com sobre seus. mandar os pais irem pro spa. Veja como é muito bem colocado, Sim, cara, é muito bem articulado. e reclamando que os pais estão demorando. Pra ir ver Eles começam falando, nossa, eles estão atrasados. Eu estava nunca tá pensando em bom, né? mandá-los para um spa. Nunca tá Sim, bom, né? Da casa deles tá ruim, indo visitar o centro tá ruim. A sim, preocupação e nunca é com o o pai, mais. mas com a perturbação que a visita dele traz pra rotina deles. Sim, e é exatamente nessa cena fica bem explícito isso, porque a preocupação deles não é assim, será que aconteceu alguma coisa? Será que eles se perderam? Porque, enfim, era uma cidade enorme e a própria senhora diz, nossa, se a gente se perdesse aqui um do outro, a gente nunca mais ia se mais encontrar. se encontra. Mas esse não é o medo dos filhos. O medo dos filhos é que o que está incomodando eles nesse atraso dos pais é que visivelmente que está atrapalhando eles. Assim, eu tenho que ficar aqui esperando, porque eu não sei que horas que eles vão chegar. Eles não avisaram que eles iam se atrasar. É muito cruel essa relação dos filhos com os pais. Eles não se apercebem, velho. De novo, porque não se apercebe de nada, né? De nada. Ele não percebe que ele tá se distanciando dos próprios filhos. Os filhos também ficam muito irritados quando ele tem que ver um paciente de última hora. Exato. O filho mais velho fica, mentirosa, falando pra mãe, mentirosa, a gente nunca vai ver, a gente nunca pode fazer as coisas, porque o pai tá sempre mais disponível pros clientes do que pros próprios filhos. E é engraçado que o menorzinho copia ele. Tem uma ressonância ali. É interessante, né, que você vê, de novo, como esse distanciamento, essa rejeição, o fato de ele não ser afável, inclusive, ao que é inoportuno dos pais, porque querendo ou não, né, que tipo, tudo é favorável, tipo, não, mas a disposição normal ou correta do filho seria acolher aquelas perturbações que são próprias de uma visita, de uma folga de rotina, mas mais ou menos como a Noriko está tentando se esforçar para fazer. Pede lá a folga, se desdobra e não fica pontuando essas coisas. Tudo não, como é que vocês estão, como é que foi a viagem, não sei o que, tentando dar essa atenção direcionada aos pais. Então o fato dele não ser afável com os pais, dele ser um filho meio ausente, faz com que ele vá se tornando exatamente um pai meio ausente, mesmo estando ali. Ele tá ali, mas não tá ali. Se a Noriko nunca tá em casa, aquele médico tá em casa, mas não tá lá também. A cabeça dele tá... Não dá nem pra dizer onde, porque ele tá tão... Ele tá numa relação tão mecânica com as coisas que o paciente chega, ele só responde, legal, vou lá ver. Tipo, tudo é muito... É quase uma planta, o cara é tão racional das coisas, tão mecânico das coisas que ele não tem ânima mais, ele não tem ação parte dele. Ele só é demandado e vai lá servir, vai lá fazer fotossíntese, não sei como aquele cara vive. E a filha, por outro lado, que tá tão preocupada com as aparências, ela não tem filhos. Olha que coisa curiosa também. É verdade. Ela não tem filhos. Ou seja, o fato de ela não ser dócil também no tratamento com os pais e tá toda hora reclamando do quão inoportuno é ele estar ali, porque o outro não reclama, mas também não faz nada. Ela reclama. Também meio que tá querendo ser refletido de que ela se incomodaria ou seria aquela mãe que reclamaria de tudo que o filho faz. Seria o oposto do pai. Se o pai é pai ausente, ela seria uma mãe meio dracônica, assim, meio bruxa da floresta, assim, engordando os filhos para devorá-los, né? E não tem os filhos, porque ela não é dócil. Então ela não deve nem ser dócil com o marido. Vai saber, é uma relação... Eles estão compartilhando ali dentro de casa, mas é uma relação marital também meio estranha. Também é meio estranha. O marido dela parece mais... Desculpa.
Não, eu só digo, Pode falar. eles existem ali, eles compartilham a mesma casa. Mas eu demorei pra entender que eles eram um casal ali. Tava achando que era outro filho deles. Não sei. Fiquei meio Sim, perdido. sim, mas eles são um casal bem estranho mesmo, porque o marido parece ser mais dócil do que ela. Ele parece ser mais. Ele não é. A personalidade dele parece assim, meio jogada, meio. Ele não sabe bem o que ele tá fazendo, mas ele tá disposto a receber os pais dela, a levá-los para passear. Ele sugere programações assim, vai ter o Levar teatro, não sei o quê, vai ter apresentação de não sei o quê. Ou seja, ele tá assim, buscando o que a gente vai fazer? Como que a gente vai receber eles? Não é de uma forma extremamente assim abnegada, mas é de uma forma aberta, né? até respeitosa, assim, aberta. Exato, espírito aberto, exatamente isso. Enquanto ela vê como uma coisa que está no caminho dela. Pois é. Porque ela supostamente é muito ocupada e tem que fazer 1000 coisas. E o irmão dela vê como um problema a ser resolvido, assim, tipo, quais que são os sintomas desse remédio? Sim, É tudo. É exatamente isso. Eu vou voltar a esse ponto, porque tem um eco legal mais pra frente. E o ponto é, meio que parece que, justamente, o marido é um pouco mais aberto. Mas essa mulher, ela é muito encerrada em si mesma, apesar dela não perceber disso. O fato dela não ter filhos é quase que uma expressão visual ali, ou contextual, de que as coisas não frutificam porque ela não quer que frutifique, ela não quer regar as coisas, ela não quer cuidar das coisas. Apesar de o trabalho dela ser esse. Veja como é, de novo, sim. ela tem o trabalho de ficar remendando as coisas assim, do jeito mais ao cabelo, não sei o quê. Mas, de novo, sempre é desassociado dessa vivacidade, dessa craftsmanship. Dessa coisa de. Sim. Sim, ela não tem essa coisa do cuidado genuíno com as pessoas. É uma coisa meramente superficial, assim, de tipo, eu faço o teu cabelo, as ondinhas e não sei o que, mas assim, o cabelo da mulher, sei lá, é liso. Não... Bota lá com aquele secador grandão, bem tipicamente americano dos anos 50. Exato. E é muito curioso, né, que quando eles vão pra Tami, os pais, eles meio que expurgam ali o espírito dos pais, porque ela quer receber as colegas de trabalho e fazer alguma reunião e vão usar o quarto que eles estão. E para isso eles não podem ficar lá. Aí os pais também não querem incomodar o filho, já ficou lá mó tempão, e aí eles meio que aceitam ir lá para as águas termais. Mas é muito curioso, porque isso é tão mal refletido e tão meio desconexo, que lá nas águas termais, ali no litoral, o casal não consegue relaxar. Eles são mandados para relaxar, mas eles não conseguem descansar, porque está tendo uma festa dos inquilinos, dos hóspedes, e eles próprios conversam entre si dizendo que aquele lugar, na verdade, era feito para os jovens, né? Para as pessoas que estão começando Gerações a vida. mais jovens. E isso, e essa perturbação e incompatibilidade é expressa também no tipo de música que eles estão cantando. Porque eles estão, tudo bem, cantando meio que um enka ali, uma cantiga meio japonesa, só que quando eles abrem assim abrem ali as portas em algum momento, tá o grupo dos músicos e só tem instrumento ocidental. Não tem uma flauta japonesa, não tem nada japonês. É o cara com violão, outro com sax, e fazendo meio que uma tem uma bandinha. mulher com uma sanfona. E um acordeon, exato. Isso, acordeon. Eu não sei a diferença. Eu também não sei, mas é um dos dois. Pois é, e aí nesse hotel que eles estão meio que deslocados e eles não conseguem fazer aquilo para o qual eles foram fazer, né? Que é meio que descansar. E nem conseguem corresponder à expectativa da filha, porque eles voltam antes. Não conseguem ficar lá por mais tempo. Mas antes que eles voltem, tem aquela cena que talvez é uma das que mais fiquem, né, retidas assim na memória, que são os dois senhorizinhos de frente para o mar, né? Na verdade, o interesse deles nem é tanto no prédio, no hotel, no spa que eles estão, quanto essa contemplação daquilo que é familiar para eles o tempo todo, porque também tem aquele mar
da onde eles vieram. É o mesmo mar que sempre banhou o Japão. E que também representa essa coisa que traz e que leva, né? E os dois já é a origem das coisas e é o fim das coisas. E eles já no fim da vida, mas também já no fim da viagem, em certo sentido. Eles têm aquele diálogo em que em que eles estão à beira-mar, naquele tipo um muro para conter as ondas, um pouco mais alto, um pouco mais elevado. E a mulher pergunta, né? You must be homesick already. Você deve estar usando essa palavra, com saudade de casa. E o que ele responde dizendo que é você que na verdade quer ir para casa. E eles colocam esse diálogo de uma forma muito interessante, né? Que ele fala, nós vimos Tóquio, nós vimos Atami, vamos para casa. Tipo, eles nem falaram, nós vimos os nossos filhos, porque meio que não aconteceu isso, né? Eles só conheceram a cidade. É isso que define a experiência deles no fim das contas. E sendo Tóquio e Atami, as expressões justamente desse novo momento do Japão que não dava para saber exatamente o que é. O que eles viram era trabalho e muita gente, muita ocupação por um lado, e do outro era uns jovens comemorando, umas festividades também, sem moderação nenhuma, né? Um negócio que ia noite adentro. Inclusive, as empregadas estão varrendo e conversando entre si, e elas vão falar, tipo assim, era um casal jovem, aí outra, recém-casados, e outra fala assim, eu acho que não eram nem recém-casados, porque teve algum diálogo lá meio novela melodramática, bem aquele romance meio afrancesado, de você vai ser minha por uma noite, uma coisa bem assim. Tipo, talvez nem fosse um recém-casado. Então é um futuro que não é, de novo, não é frutífero. Porque não é um casal comemorando, são jovens comemorando irresponsavelmente. Então eles vêm, quando eles falam que eles vêm Atami, eles vêm Tóquio, eles vêm meio que esses dois lados da modernidade, e que eles meio que se cansam disso muito rápido e querem voltar lá para onde está veja bem, o verdadeiro, de novo, é o diretor interpolando os assuntos. O verdadeiro futuro do Japão, que é a figura da Kyoko. É a filha, que inclusive é uma educadora, ela está dando aula no colégio. Então ela que está realmente criando esse futuro do Japão, não é a Tami, não é Tóquio. Eu acho também muito bem pontuado no diálogo, né? E, de novo, nos diálogos paralelos ali da camareira. Sim, é bem curioso porque parece que ele nunca... Parece não, ele nunca coloca nada que não tenha uma função de reforçar alguma coisa que ele está falando de fundo, assim, e são vários níveis de interpretação do que ele está falando, porque ele está falando desses personagens, mas ele também está falando, esses personagens falam de uma experiência japonesa daquela época, e também fala do Japão do futuro, e também fala do Japão do passado e do presente, como essas coisas se relacionam, e também de uma experiência universal de família e de conflitos e etc. Sim. Então, tipo, tem muitas e muitas camadas. Mesmo esses conflitos entre as idiosincrasias próprias do Japão, tal qual existia até então, e aquele novo Japão se fundando no período pós-guerra, ele também comunica com todos os outros países, porque o mundo do pós-guerra, ele meio que força uma transformação e uma mudança de paradigma em todo mundo. Então, mesmo que você não conheça os costumes japoneses, ou que não entenda exatamente da onde que eles estão partindo, você entende as preocupações futuras, que é, por exemplo, esse mecanicismo, essa impessoalidade da cidade grande e esse festejo desenraizado e que não está celebrando nada, no fim das contas, ali em Atami. Um novo espado, sei aonde, mas é a festa do quê? Eles estão felizes por quê? Porque no que eles estão cantando ali, é sempre aquele negócio de nós somos jovens e não sei o quê, e tá reforçando meio que isso. Sim, não tem motivo nenhum pra festa, e não tem motivo nenhum pra alegria, e o que resta no fim... Isso, até pro trabalho, exatamente.
Ué, Exato, não tem ele motivo tá nenhum tendo pra filho nada, mais. é uma vida completamente sem um direcionamento, assim, sem um sentido. Porque Mas o é trabalho, curioso porque não tem. não, Pode você falar. fala, tanto é que é um trabalho para nada, porque o médico que tem os filhos não se doa para os filhos, a outra não tem filhos e a outra não tem nenhum marido. Fica, tipo, não existe continuidade. Em Atami também. Em Atami não. O novo recém-casados, e aparentemente não eram. Então fica. Nem ali. Então, aonde que existe a continuidade aqui? Não, não tá em lugar nenhum. Sim, e sim, e não só isso, mas também fica uma sensação de que assim, tá, em Tóquio eles estavam tem todas essas pessoas, todas essas casas, todos esses serviços, mas nada disso parece trazer um sentido de comunidade. As pessoas estão super próximas, tem sempre muita gente falando e indo e voltando, mas as pessoas não estão próximas de verdade, elas não têm essas relações próximas de verdade. E Sim. aí, então, beleza, vamos para o spa, que é mais afastado, é na praia, é bonito, vai dar para relaxar. E não tem espaço nem para descanso. Né? E ali Não as tem pessoas têm relações íntimas, mas também só por aquele período de tempo. Sim. E daí o que sobra é aquele hotel moderno, bonito e não sei Pra o ser que, mas arrumado, tá né? cheio de garrafa de saquê, tá tudo jogado, não tem mais ordem nenhuma, e é como se fosse uma ressaca existencial, assim. Pois é, e daí que é um pouco da melancolia dessa cena toda. Porque quando os dois, e de novo, eles são os personagens do drama, mas eles também são simbolicamente a figura, o rosto de um período do Japão que já consolidou e ficou para trás. E quando eles estão olhando aquilo que, de novo, tem a permanência, que é o mar, que ainda se mantém o mesmo, e nisso estabelecendo o diálogo deles e vendo pro horizonte e no nascer do sol, meio que se perguntando para onde que essas coisas vão, o que essas coisas dariam, e que a senhora estava dizendo ali no primeiro diálogo do filme, né? Fico feliz de ter vivido para ver os dias de hoje, né? As coisas mudaram tanto. Tem essa pouco dessa curiosidade, mas eles próprios não estão se aguentando. É ali que a senhora fica meio tonta, ela não consegue, veja, ela não consegue levantar para caminhar e voltar para casa, que era o que ele fala, vamos voltar para casa. E ela não consegue. Uhum. Não tem esse voltar para casa mais. Não tem esse voltar para casa mais. É As pessoas não estão verdade. mais lá, Nossa. os filhos não estão na casa dele, os amigos dele foram morar para Tóquio, o outro morreu. No primeiro diálogo deles tem isso também. O filho médico está perguntando: Uhum. e fulano de tal? Fulano de tal morreu. E o outro fulano veio para Tóquio. Então, aquilo que fazia a cidade natal ali, a cidade do interior, ser a cidade do interior, também não é ela própria, também não é ela exteriormente, não é ela na sua estrutura material. Então, quando os dois estão querendo voltar para casa e só o senhor consegue levantar e ela não, quer dizer que a coisa está acontecendo pela metade. Tanto que a senhora ela não chega nunca àquela casa. Tu tinhas falado do que ela fala do que era agora? Foi uma coisa que me lembrou no início do filme, quando eles chegam na casa do filho e eles estão para sair de casa, os planos são frustrados, e daí ela leva o menininho menor para dar um passeio por ali. Sim, E daí tem aquele plano sim. que é lindo. Sim, que é lindo, que eles estão numa ponte em cima de um telhado, assim. É uma elevação. Tá. É uma elevação, tipo, a casa tá aqui, aí tem meio que um barranco e eles estão aqui em cima e dá pra ver a ponte que cruza o rio, assim. Isso. E é muito bonito porque dá pra ver os dois, assim, ela observando o menininho correndo, daí ele começa a catar umas florzinhas, uns negocinhos, uns matinhos, e daí ela pergunta pra ele o que você vai ser quando crescer. Será que eu ainda vou estar aqui quando você crescer? Só que ela não tá nem perguntando pra ele, em exato, ela tá só Sim. pensando em voz alta. E você E é vê muito bonito. Pode falar. Não, eu vou fazer uma tangente meio grande, como melhor concluir.
É muito bonito pensar na ideia desse casal como um Japão que não existe mais, porque e lembrar dessa cena, porque é muito bem construído dentro do filme, porque não só aquela personagem ela vai morrer depois, ainda dentro do filme, ainda ela não vai voltar para casa, ela não vai voltar a essa realidade mais genuína, digamos, como não dá para saber o que aquele menino, aquela geração vai crescer e ser, de fato. Porque, aparentemente, com o pai daqueles, provavelmente ele não vai ser, assim, um neto com essa continuidade familiar e de laços e de tradição, enfim. Parece que ele vai ser meio solto, assim. Pois é, e você vê como é que ver as coisas em retrospecto talvez dificulte você se inserir na perspectiva do autor, né? O Yasujiro Ozu, ele meio que está um pouco colocando as preocupações dele e a visão dele também. Ele já tinha 50 anos, a autora do filme. Inclusive, ele vai morrer 10 anos depois. Exatamente 60 anos, no aniversário de 60 anos dele. E com 50 anos, ele está tentando ali evocar justamente essa voz da senhora, por meio da senhora e do senhor, vendo aquele menininho ali, e não é que ela não vai ver o que ele vai se tornar. Ela não consegue nem conceber o que ele vai se tornar. A realidade é tão diferente na qual tá. É que não é o país que eu conheço, e aí as opções estão dadas e eu sei. Mas consigo visualizar mais ou menos para que direção vai a minha família, né? E a quantas elas vão ser deixadas quando eu me for. É quase que entregar totalmente nas mãos de Deus, que inclusive reflete-se naquele olhar deles pro horizonte, assim, pro oceano. Eles viram a Tami, viram Tóquio, mas eles vão ter um pouco desta compreensão olhando um futuro muito brumoso, umas águas que são informes, indeterminadas, porque acabou de começar, aquilo ali é 1953. Como que o cara vai pensar, esse neto ali deles tá vivo ainda? Sexto Kuhara morreu em 2015, sabe? Faz 10 anos. Inclusive todo mundo ali, né? Morreu com 90 e poucos anos. Que é típico também. E a senhora vai fazendo essa voz de... É um conflito que não... Por isso que eu digo que ele extrapola esse drama familiar, porque a dimensão na qual eles estão inseridos reflete essa indeterminação coletiva, né? A incerteza que ela tem com relação ao neto dela é a incerteza de tudo ali, porque tudo tá diferente. Eles querem voltar para casa, porque you must be homesick. E o que ele vai encontrar ali na própria casa deles? A própria casa onde eles estão vai continuar igual? Não vai, porque ela mesma já vai deixar a casa mais vazia, né? Já vai se ausentar. Sim. Seguindo essa cena, inclusive, e também ilustrativo de todos esses pontos, né? Que ele vai colocando ali e aos poucos vai amarrando. Logo que eles voltam para Tami, não tem, voltam de Atami para Tóquio, não tem lugar para eles ficarem, porque ainda a filha não tinha planejado que eles voltassem àquela altura, né? Pois ela fala, né, nossa, mas é um hotel tão moderno, gostaram de lá, acabaram de construir o hotel. E os caras estão tipo assim, não, realmente, muito bom. Só que muita festa. E nesse momento é que eles meio que se separam, porque a sogra vai ficar com a Noriko, vai passar pernoitar lá, e o homem, o senhor, ele não sabe nem exatamente se ele vai ter lugar para ficar. Ele vai visitar os Hattori, que ele comenta lá no começo, que é um antigo companheiro dele, e vai ver se talvez ali vai ter um lugar para ele dormir. Ele nem sabe disso, o cara tá meio a Deus dará. Sim. Veja como são as coisas. Não, sim, ele tá totalmente a Deus dará, tanto que ele até brinca, nossa, agora a gente tá completamente sem teto mesmo.
E por que exato. E como é interessante ele explorando essas coisas temáticas e esses ecos entre as coisas. Porque nos Velhos Amigos, eu não sei o nome do senhor, eu sei que ele tem um nome. Não sei nem se fala no filme, mas deve ter ali no script, no roteiro, tem lá o nome dele. E Sim. ele tá lá bebendo com o tal do Hattori e chega um general, um amigo deles também, um cara meio aposentado, e vão os três beber no bar, né? E lá eles estão refletindo e meditando justamente sobre essa decepção. O caso do general, ele tá decepcionado com o filho dele. Ele reclama, né? Ele fala, os jovens de hoje não têm ambição, os jovens de hoje não têm força de vontade. Como se eles estivessem muito acomodados nas posições em que eles estão. E o pai dele meio que concorda, mas dá uma discordada, né? Ele meio que aceita esse ponto de vista, porque ele fala, eu até esperava que meus filhos estivessem numa condição melhor do que eles realmente estão. Mas que ele fala, a gente não pode esperar que os filhos vivam a expectativa dos pais, né? Eles seguem os seus próprios caminhos, eles se distanciam. Só que fica naquele embate, né? Na verdade, ele meio que concorda com o cara, mas ele tá ali propondo ali um contraponto, mas você vê que é um contraponto assim, tipo, tudo bem. Mas isso não significa que os filhos dele estão numa posição realmente boa. Isso não se limita somente à prática profissional ou às condições materiais. Os filhos dele não estão numa posição boa enquanto pessoas, né? E o que é interessante dali? Sim, eu acho que isso é o que pesa mais, na verdade, né? Ali ele tá reconhecendo a decepção que ele teve ao ver os filhos. Exato. Isso veio expresso da boca meio que do amigo, assim. Só que o que é interessante ali? O casal, ele se separa. Veja, Cara, os graus de poética neste momento do filme começam a ser muito grandes, assim. Então tem que ficar indo e voltando. Eles estão na casa dos filhos, aí vai pra casa do outro filho. E mesmo assim eles não têm tanto a atenção desses filhos. Eles ficam na casa deles por um tempo, mas sei lá, eles são inquilinos quaisquer. E aí eles mandam ele pra Tami pra descansar e tal, também não conseguem. E voltam e não dá pra ficar ali, não dá pra ficar na casa do outro filho porque atrapalha. Eles estão completamente à deriva. Eles não têm aonde serem acolhidos. E o que é interessante? O diretor, ele bifurca ali os caminhos deles, quase como se ele fosse ilustrar formas possíveis de você encontrar esse acolhimento da carga que vem do passado, de todas essas memórias, no caso dele, pessoais, mas também do Japão como um todo, e aonde que isso vai encontrar futuro. Aí o senhor vai lá com os amigos antigos de bar, ele bebe, eles meio que reencenam ali um costume do passado deles, só que isso ele é totalmente estéril novamente, porque ele não encontra nem lugar para dormir, ele tem que voltar lá para casa da filha, carregado pelo policial, e ainda vai com um amigo. Ainda vai com um cara que tava muito bêbado e não consegue voltar para casa. E nisso você vê, tipo, tudo bem, talvez não é talvez reclamando aqui desse futuro decepcionante que eles enxergam na figura dos filhos, enquanto reencenam os costumes do passado, que as coisas vão ter a sua continuidade, porque elas não têm, eles têm que voltar para casa do filho e o cara não encontra lugar para onde dormir. E do contrário, a senhora, a sogra, que vai na casa da Noriko, ela tem um lugar ali onde passar a noite. E que é uma pessoa, de novo, que ela acaba sendo meio que uma herdeira legítima, apesar de não ser uma filha de sangue. E como que ele faz o contrário aí, o diretor? Ele coloca no diálogo entre elas essa proposição ao futuro, que é a sogra insistindo para que ela se case novamente, para que ela saia daquela forma engessada da vida, porque a senhora encontra nela um terreno fértil no coração para que as coisas germinem e tenham essa continuidade. E ela é a senhora que, inclusive, vai morrer. Ela é quem morre. Mas ela, naquele momento, é acolhida pela Noriko. E nela tem o terreno fértil para estabelecer o diálogo saudável entre o que já passou
e o que tá por vir ainda. É muito bem desenhadinho, assim. Sim. Sim, nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas é exatamente isso que ele faz. E é interessante que a sogra diz que ela acha que eles estão meio que tratando mal a Noriko, por não incentivarem que ela vá e se case e aceite que o filho deles provavelmente morreu, ele não vai voltar. Você tá viúva, então vai lá e se casa porque você é jovem, você tem ainda a possibilidade de construir uma família, ter filhos, porque ela também não tem filhos, então se ela não se casar, esse terreno fértil vai virar um terreno baldio e não vai dar nada. Essa gentileza daquilo, dela não vai sair nada desperdiçada, né? Eles meio que querem ver. Exato. Eles falam, você é gentil de verdade. E Noriko, ela não se reconhece, mas mesmo ali nesse último diálogo entre elas, ela oferece um pouco de dinheiro para ajudar nos custos da viagem da senhorinha. Que tem uma relutância, mas no fim das contas ela aceita, guarda no kimono. Sim, mas a Noriko é genuinamente cuidadosa e atenciosa. Exato. E é provavelmente a única personagem que é assim. E justamente esse o que está sendo estabelecido de diálogo ali, porque ela está colocando essa gentileza fortuitamente, corretamente, no sogro dela, que são já idosos. Só que eles não vão permanecer ali e eles vão morrer. Então, daí que o incentivo para que ela se case e continue sendo assim, mas para frente, né? Que é um pouco esse tema específico repete o tema do Late Spring, que é essa pessoa que tem tudo para ser o elo entre o que já passou e o que tá por vir. Ela tem, enfim, ela tem todas as qualidades necessárias para fazer essa transição da maneira mais adequada possível. Mas ela se apega ao passado, ela não quer deixar aquilo morrer. Só que o próprio passado tá dizendo, tipo, não, isso daqui não existe mais, isso daqui é só uma lembrança agora. Tem que olhar pra frente, tem que partir para coisas novas e tem que fazer as coisas novas florescerem, porque se não for tu, não vai ser ninguém. Não vai ter mais. Não vão ser nem nossos filhos, sim, né? É que o passado morreu de vez. Como? Não vão ser nem nossos filhos, né? Exato, não vão ser os filhos deles, não vai ter mais ninguém. Precisa ter tu que é a semente que vai dar continuidade a essas coisas que tu valorizas tanto. Tu precisas passar isso adiante. Não pode ficar se prendendo ao que já foi. É curioso porque os dois temas se repetem muito claramente nos dois e na mesma personagem. É o multiverso do A mesma atriz com o mesmo nome. A mesma atriz com o mesmo nome é como se, assim, entre um filme e outro, ela se casou e daí o marido morreu e daí agora ela tá na mesma coisa, só que numa fase diferente da vida. Exatamente isso. É quase como se fosse... Tudo bem. Uma tem a vida tal como tem e custa a deixá-la, né? A outra meio que não tem uma vida e custa criar uma para si. Ela meio que tá nessa ausência de... Ela tem uma nostalgia do absoluto similar, por exemplo, ao que tem o casal de idosos. Ela quer voltar para casa, ela quer que as coisas restaurem a uma ordem cosmogônica original que aparece como um sonho, assim, como um... Ela anda na TV, nas coisas, muito mas difusa. Não vê. É muito difusa, ela não sabe onde que tá aquilo exatamente, onde buscar aquilo. Você vê que é isso que eles buscam, o casal e ela ali. E um meio que encontra no outro essa luz, né? Ela esse modelo de vida e também o incentivo para que
case novamente, tenha a sua vida própria, inclusive consiga talvez viver um casamento parecido ali com eles, no sentido de ali idosos, eles já estão muito sintonizados, né? Eles já estão numa harmonia, os dois são quase um personagem, assim, quando eles estão juntos. Eles só ficam meio diferentes quando estão separados. E por outro lado, os senhores, eles estão nessa procura do lar, que não está em lugar nenhum, e que eles veem depois. Tá na Kyoko, na verdade, né? Tá a filha que ficou na casa deles, e na Nora, que não é filha de sangue, mas é a que está no meio daquela loucura de Tóquio, no meio daquela loucura do Japão moderno, é a que ainda tem o seu coração no lugar. Ela ainda não virou parte assim, da paisagem, é aquela paisagem amorfa e indefinida dos prédios modernos, ou do salão de beleza, ou da prática médica que, se morreu, morreu, se viveu, viveu. Tô aqui com... Eu sou o bisturi, né? Eu não sou nem o médico. Sim. Sim. E tem o encaminhamento pro final, né? Que a partir daí eles decidem voltar para casa logo que o pai acorda sóbrio e a mãe sai da casa da Noriko e eles vão lá para a estação de trem. Tem toda aquela conversa de um dizendo que vai visitar o outro, não sabe quando, e a senhora fala, talvez não seja tão fácil assim, quase como se estivesse se despedindo, né? Ela depois de um certo tempo no filme tem uma consciência da morte que se aproxima. E eles, no meio do caminho, eles ainda param para visitar o outro filho, né? Sim, ela tem essa consciência de... Ela tem essa consciência bem forte de que eles estão se aproximando do fim da vida. Eu acho que os dois têm, na verdade. Mas parece que para ela é uma coisa... Assim, eu estou me aproximando do fim da vida e eu preciso deixar tudo certo. Então até essa coisa dela falar pra Noriko que ela tem que se casar e ser bem incisiva, assim, não, precisa mesmo, precisa se abrir de novo pra vida. É como se ela estivesse deixando tudo no lugar. Assim, sim. Eu quero deixar tudo meio encaminhado porque daqui a pouco eu não vou estar mais aqui e as coisas precisam continuar. E o mais louco é que ela fica doente no meio da viagem, né? Ela realmente ela não volta para casa. Ela é como se a viagem dela para ver Tóquio fosse uma viagem só de ida, no fim das contas. É unidirecional. E aí ela para lá, eles param no meio. Olha que interessante, eles param no meio do caminho. Eles param em Osaka, que é onde está o filho mais novo ali. Tirando a filha mais nova que está na casa deles, que é o filho mais novo, que trabalha em Osaka. Como se ele fosse também uma expressão ali também no meio do caminho, porque ele de todos os filhos, ele ainda está preocupado com os pais. Ele tem até aquele diálogo com um colega de trabalho em que ele fala seja gentil com seus pais enquanto eles estão vivos, né? Ninguém pode servir os pais para além do túmulo. Ele fala Beyond the Grave, está na legendinha lá. Só que ao mesmo tempo ele é o que mora mais perto. E por que ele não vai visitar os pais? Ele tem a consciência disso, mas ele faz um meia-culpa, assim. Só que essa meia-culpa não se traduz em uma ação de verdade. E são os pais que têm que parar lá no meio do caminho, já padecentes, assim, para ele talvez se tocar, e mesmo assim ele não se toca, né? Mesmo assim, minha mãe passou mal aqui, deve ter ficado mal da viagem. Sim, pode falar. Ele, apesar dele ter essa noção de que os pais vão morrer e que ele tem que agir bem, ele age como se os pais não fossem morrer nunca, né? Nem quando eles estão à beira de passar para o outro lado. Sim. Mas eu acho que isso é uma coisa... É uma coisa que a gente meio que tem, no geral, assim. Tem sempre aquela sensação de... Que talvez seja um pouco uma consciência mais moderna
uma percepção mais moderna da morte, que isso não vai acontecer comigo. Que é uma coisa diferente de uma visão um pouco mais tradicional, que é tipo, isso vai acontecer. E eu preciso estar pronto. Isso vai acontecer e pode acontecer a qualquer momento. Ou eu tenho controle sobre isso, né? É quase como se tivesse, né? Tipo, a morte vai acontecer, mas a gente tem controle aqui, algum controle sobre ela. Sim, exato. A gente tem algum controle, a gente vai saber quando tá se aproximando, a gente vai ter... Tem o trem, eu posso vai chegar lá colocar na rápido. agenda. Eu posso chegar lá rápido pra ver os últimos momentos. O meu irmão é médico e no fim das contas ele ainda é o filho que não consegue chegar a tempo. Porque ele tinha saído para trabalhar e para você ver como a vida prática ali contradisse um pouco dessa... Ele tem quase que um otimismo escrupuloso, assim, inescrupuloso. Porque ele sabe, mas está confiando para um eu dele do futuro, meio que ajeitar a forma de agir, né? E essa volta para casa é muito interessante, porque eles param no meio do caminho. Eu não sei exatamente qual é a intenção do diretor com essa parada, né? Porque esse irmão, por que ele tá ali, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso. Ele podia estar em qualquer outro lugar. Ele fez a questão deles terem essa parada. Para que, uma vez mais, talvez, eles tivessem esse tempo de olhar pro caminho que as coisas estão seguindo. Porque ela meio que melhora um pouco, né? Ela tá acordada ali, e eles ainda têm uma última conversa meditativa sobre as coisas. Quase como se fosse aquele momento do ladrão na cruz, assim, na hora da morte você para e vê as coisas. Tanto que eles falam, enquanto eles estão no meio da jornada e visitam esse último filho, eles falam, nossa, em 4 dias nós conseguimos ver todos os nossos filhos. Eles refletem sobre isso. E agora vai voltar lá para a filha mais nova. O que é interessante desse último ato do filme? Aquilo que a gente falou ao longo de toda dessa conversa, de como ele vai incorporando os elementos narrativos não verbais para intensificar um aspecto ou outro, para pontuar um assunto ou outro, uma diferença de personalidade, ou ver como os vícios podem, ou a desordem consegue se manifestar para mais de um sentido, né? Tendo os 2 filhos mais velhos ali como o exemplo máximo, né? O outro filho ele ainda mais comedido, ele está mais no meio, ele é o que está mais próximo ali da Noriko, mas ainda não é ela, né? A Noriko ainda é um modelo um pouco melhor. E quando acontece da mãe ficar doente, terminal, e eles mandam o telegrama lá pros irmãos, olha como é a coisa. O filho médico recebe, só que ele é um robô, né? Então ele vai ler lá o negócio, nossa, parece que minha mãe teve que dormir em Osaka, então, mas já voltaram para casa, então está tudo bem. Aí a irmã dele liga, e a irmã que é a emocional, ela, não, mas a Kyoko disse que a mãe tá morrendo. Como assim? Ela tava tão viva aqui. Começa a falar um monte, assim. E o irmão médico vai falar, não, mas eu ainda não recebi esse telegrama. Tipo, o último telegrama diz outra coisa. Aí chega o cara falando a mesma mensagem. Aí que ele vai dizer, oh não, a coisa parece grave. Depois que ele lê ali o Terminally Ill, e ele já age como se... Sim, ele recebeu, assim, agora que eu tenho o telegrama, a coisa se concretizou, tipo, agora eu tenho o fato. Pois é, e eles decidem ir, né, pra ver a mãe ali no seu orgulho. E, mais uma vez, a irmã, salão de beleza, ela esboça ali uma preocupação, né, que realmente, em algum nível existe. Ela, nossa, mas ela estava tão viva aqui e do nada, e tipo, a atenção dela para algumas coisas não estava no devido lugar, né? Porque em relação ao pai e à mãe ainda era um pouco mais cansada, tinha depois de um tempo alguns trejeitos. E até então ela nunca tinha se preocupado com a mãe. Expressa essa preocupação, igual quando você falou. Quando eles voltam, ela está preocupada com o horário, com o tempo, com a perturbação nos planos dela. Não está preocupada com a saúde, com o bem-estar dos pais. E só quando a mãe está
fica doente, que ela de repente se atenta a isso. Só que, quando eles estão saindo, ela ainda fala: vamos levar nossa roupa de velório, né? De luto. Ela pensa na roupa. Sim. Aí o cara é consciente, né? É verdade, né? Vai que precisa. Ela: não, espero não precisar, mas vamos levar aqui as nossas roupas de luto. Aí eles vão. Sim. Sim, e não é nem por um motivo, assim, de respeito, de reverência, só porque é uma ocasião social. Exato. De novo, pelas aparências. Ela tá muito. Sim. A cabeça dela já tá ali. E quando eles chegam, tem todo aquele momento, né, dos filhos reunidos junto com a mãe, o pai, e a Noriko vai junto. E o outro filho não, o outro filho tá incomunicável, né, que é o que tinha a consciência de que tem que servir os pais, até que depois da morte deles não tem muito o que fazer. Ele estava incomunicável por algum motivo. Tinha que trabalhar, tinha alguma coisa assim. Uhum. E o filho médico tá lá ferindo o pulso, tá igual. Ele tá como se ele fosse o médico da mãe, não como se fosse o filho. Tanto que quando ele quer conversar com o pai e a irmã, ele fala assim: vamos conversar um pouco a sós, né? Deixa a Kyoko. A Kyoko e a Noriko são as que ficam ali no cômodo com a mãe moribunda. E ele faz uma opinião clínica ali, do jeito mais protocolar do mundo. Ele tá quase que preenchendo uma ficha, né? Ele, pelo que dá a entender aqui, eu acho que ela não passa pro dia de amanhã. Eles têm aquela conversa meio... Ok, é o médico da família falando, né? Tipo, não o filho mais velho. Sim. E aí você tem de novo a expressão desse mesmo desordem de caráter que a gente tava conversando. E o que a filha mais velha faz? Se debulha em lágrimas. Chora copiosamente que a mãe não vai ver para ver o amanhecer. Vai viver para amanhecer. Ela chora. Sim, é quase como se um irmão tivesse compensando o outro. Assim, o que uma tem em excesso, o outro falta completamente. É muito. E os dois, por isso, estão desordenados, porque o ideal seria um equilíbrio. Assim, tipo, tá. Tudo bem que você é médico, tudo bem que tu sabe do estado da tua mãe clínico, mas assim, é a tua mãe. Pois é, né? Ele tava falando isso pro pai dele, assim, pra irmã dele, não é nem... Isso! Sim, vamos... é a tua mãe. Não só é a tua mãe, mas como todas essas pessoas são da tua família, elas estão ali esperando um motivo de esperança, assim, elas querem que tenha um desfecho positivo. O cara vai seco, né? Totalmente, assim. Sim. Pra acabar com a esperança das pessoas. Aí o outro filho lá chega atrasado no outro dia. E a coisa se desdobra com o funeral, né? Com o procedimento lá religioso. Inclusive, a mãe acabou de falecer, tá lá com um paninho, inclusive, no rosto, cobrindo. E tá todos os filhos ao redor, depois que o último chega. E tá a Kyoko e a Noriko são os que estão mais próximos, assim, da mãe na cena, né? Na semiótica. E é muito curioso, porque, de novo, o Yasujiro ele é bem insistente em pontuar esses caráteres de todos, né? Quando eles começam a falar do enterro, do funeral que vai seguir, a primeira preocupação da filha mais velha é perguntar se a Noriko trouxe o raio da roupa de luto, se a Kyoko tem roupa de luto. E a primeira coisa, vai ver a roupa, vai ver não sei o quê. E vão eles lá. E no processo fúnebre ali, o filho, que é o que estava semi-consciente, ele estava no meio do caminho ali entre Tóquio e a casa dos pais, ele de repente tem um acesso, uma crise de consciência e sai, né? Ele fala assim, putz, mas eu não fui um filho bom. E a Noriko sai para conversar com ele, né? Que é interessante, porque mostra como realmente, de fato, esse filho ainda tinha essa crise de consciência é uma forma de autoacusação que tem o seu lugar em alguma medida. Só que aí a Noriko vai meio que consolá-lo e dizer, não, tudo bem, mas você tem que fazer isso, isso, isso a partir de agora, tem que encarar de tal forma, como uma consolação. Mas nem se passa pela cabeça dos outros dois ali que eles
talvez tivesse sido meio... Não tivesse recebido tão bem os pais em casa, né? Nem se passa pela cabeça deles. Tanto que quando eles vão lá Sim. comer depois, eles estão relembrando as coisas do passado, relembrando as coisas que eles viveram. E até o primeiro a se dispor embora é o médico, porque ele está ocupado e não sei o quê. E a filha começa a perguntar das coisas da mãe que ela quer levar para ela. Sim. Sim. Isso é muito de partir o coração, porque é bem... Existe toda essa comoção comoção em todos os sentidos, assim, de agitação, de eles terem que se deslocar para ir porque aconteceu isso e não sei o quê, que tem essa ruptura nas agendas ocupadíssimas deles, mas no fim das contas eles realmente encaram aquilo como um evento social, assim, eu tenho que ir porque eu tenho que ir, eu tenho que aparecer, eu vou ficar só o que for necessário para resolver o que tem para resolver, e na cabeça da filha, uma das coisas que ela tem que resolver é que agora ela vai ter propriedades que eram da mãe. Ela vai pegar coisas que eram da mãe pelas quais ela se interessa. E ela quer resolver isso logo para voltar para a casa dela. Não, e a conversa, né, que ela é a filha que fala, eu preferiria que ele tivesse morrido antes dela. Começa a falar umas coisas assim. Ela fala isso. Sim. E sequer se dispõe a ficar um pouco com o pai que enviuvou, até como uma forma de, nossa, talvez podia ter agido melhor com a minha mãe e tal, e meu pai tá aqui ainda, vamos ficar um dia a mais pelo menos. Não, ela vira pra Noriko e pede que ela, você fica mais um pouquinho aqui com meu pai, que a gente tem que voltar hoje. Todos os três decidem ir. E aí depois disso vem a cena final, né? Que é da Noriko com o sogro. Eles têm aquela conversa meio parecida com o que a sogra teve na noite que passaram lá. Só que a Noriko faz uma coisa interessante, né? Que ela meio que confessa o próprio egoísmo. Ela começa a chorar lá e fala assim, não, na verdade eu sou egoísta, eu não penso no fulano lá, eu esqueci o nome dele. Todos os dias, por dias. E a mãe me tinha em muito alta conta e eu não acho que vou ficar envergonhada se você fizer a mesma ideia de mim. Eles têm todo aquele diálogo, só que é uma coisa meio socrática ali, né? Ela é a mais gentil e ela é a menos egoísta porque ela se reconhece como egoísta em algum nível. O Sócrates é mais sábio porque ele reconhece a sua ignorância, né? Tem um paradigma sendo colocado ali que é o que o outro irmão que estava no meio do caminho quase fez quando assumiu ali a minha culpa. Uhum. Mas a Noriko tá lá conversando justamente sobre isso com o sogro, ali numa cena parecida com a de Atami, porque ele tá de frente pro mar, vendo amanhecer, quando eles começam a dialogar, né? E ela tá pra voltar pra vida dela em Tóquio, mas o sogro pega um relógio de bolso, que era da esposa que morreu, e dá de presente pra Noriko, né? Como um sinal, o relógio sendo um símbolo tangível justamente deste diálogo entre o passado e o futuro, porque ele está sempre marcando ciclicamente as mesmas horas, mas aquilo que ele está representando está se movendo para sempre, né, perenemente. E aí ela está com o relógio nas mãos, inclusive no trem de volta para casa. O trem indo da cidade deles para Tóquio, para a capital, para capital moderna. Fazendo o movimento dessa imagem de passado para a imagem de futuro, que é o movimento correto. Assim. Sim, mas tendo no relógio esta lembrança, relógio que foi da mulher, esta lembrança, este contato, na verdade, esse contato permanente. Sim, e ao mesmo tempo é esse contato permanente com essa história pregressa, mas também
uma manifestação material de que agora ela tem uma missão, que é fazer o relógio continuar funcionando, ou seja, indo para frente, marcando as horas para daqui adiante. Isso é bem bonito. É um muito excelente bonito. final. É um excelente final. Tens mais alguma coisa para comentar sobre os filmes? Para quem tiver ouvido isso aqui sem ver o filme, que veja, né? Eu ouço as coisas assim sobre obras que eu não consumi, que eu não vi. Sim, eu também faço, eu também vejo e ouço às vezes coisas sobre obras que eu não, com as quais eu não tive contato. Mas a gente tá há mais de 2 horas falando, então se a pessoa não viu os filmes, a gente fez o filme. Infelizmente a gente contou os 2 inteiros. Mas tem algo de muito poético em ver ele, porque ele é um filme bonito, né? Cada cena, cada enquadramento é muito bem pensado. Eu talvez se revesse de novo, talvez pensasse umas coisas também. Ele é uma experiência rica. Assim. Sim, mas eu acho que ambos os filmes são exatamente desse tipo, assim, é o tipo de filme que tu podes ver 1000 vezes e em diversas épocas da vida, que sempre vai captar uma ou outra coisa diferente, porque primeiro que ele fala de muitas coisas, mas ele também fala de uma maneira muito sutil. E cada enquadramento, cada linha de roteiro, cada fala dos personagens, cada trejeito, cada olhar tem um significado especial. Então é tudo, parece que tem uma presença em cada coisa que tá ali. Então, provavelmente são obras inesgotáveis. Sim, concordo. Esse é uma coisa que eu tenho. Tinha que marcar o próximo de alguma animação. Sim, vamos marcar de animação e quem sabe de música também. Tu que fica me passando um monte de recomendação de álbuns e coisas malucas. Eu sou muito ignorante para falar de música. Eu tô no lugar de ouvir, de apreciar. Para falar, tudo eu bem, teria mas dificuldade. Eu também não entendo muito de música, mas para falar com propriedade, mas a gente pode falar sobre como um determinado álbum é bom. Quem sabe a gente combine algo nesse sentido. Trace um paralelo com alguma outra obra audiovisual, algo assim que dá para tocar mais fácil. Sim, pode ser, é uma ideia. Vamos combinando, conversando a esse respeito. Muito obrigada. E muito obrigada pela disposição não só de ver os filmes, rever os filmes, fazer 1000 notas e trazer todo esse contexto de história japonesa e de interpretação simbólica das coisas e visual, enfim. Tu me trouxeste várias coisas em que eu não tinha pensado. E que eu realmente não ia ter percebido nos filmes. Enfim, muito obrigada. E muito obrigada por disponibilizar quase 3 horas. Na verdade, 3 horas, porque a gente conversou um pouco antes de começar a gravar. Muito obrigada pela generosidade. E vamos marcar outras vezes. Vamos, foi uma boa experiência. Foram bons filmes que talvez eu tivesse enrolado mais para ver, não fosse o compromisso marcado. Né? Então, quem sabe a gente marque sobre outros filmes. Então tá. Até mais, Gabriel. Até mais.